Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, super importante para o nosso canal, comentando, compartilhando, claro, esse conteúdo se você gosta. E se é novo, se inscreve aqui no Fanático Vascaíno. Capasso vai ser a novidade. Na zaga, diante do Fortaleza, Juan Cruz ou Figueiredo, quem substitui o Pedro Raul? Marlon Gomes deitou no Mundial Sub-20, Andrei Santos jogou demais na goleada em cima da República Dominicana. Por que eles não fazem isso no Vasco? Vamos debater esse tema. E claro, hoje você sabe que é dia do Dinamito, que é o quadro TBT. Vamos trazer um campeoníssimo dentro e fora de campo para lembrar grandes jogos. Antes, vamos falar com a galera da T4T Orlando. O Fernando Neto tem um recado super especial para você que gosta de viajar, quer conhecer os parques de Orlando, mas quer ter aquela mordomia. Fila? Para que fila? Fala aí, Fernando! E aí, pessoal, tudo bem? Olha que vista maravilhosa. Estamos aqui bem em frente ao Castelo da Cinderela, aqui no Magic Kingdom, em Walt Disney World, para fazer um convite especial para você. Você que está querendo vir para Disney com todo conforto, com tranquilidade, para viver dias super mágicos, a T4T está aqui para te ajudar com tudo isso, tá bom? Você, seguidor do Fanático Vascaíno, tem um desconto exclusivo. Manda mensagem pra gente no @T4T Orlando, que a gente vai te ajudar a ter a viagem dos sonhos. Tá aí o recado do meu irmão Neto, eu estive lá com ele em janeiro, o Vasco esteve também fazendo esse trabalho de assessoramento nos parques. Não perca tempo em fila, não perca tempo o dia inteiro em parque. Marque as atrações, faça as atrações e divirta-se. Ganhe tempo, poupe dinheiro, porque período para descansar, férias, esquece. É para curtir, não para se aborrecer. Grande abraço e quem é? O Fanático Vascaíno tem moral elevada com a T4T Orlando. Grande abraço, Neto, e a toda a equipe da Time for Travel. Vamos lá. Capasso vai ser titular sábado, diante da equipe do Fortaleza. O Maurício Barbieri está buscando soluções. O Vasco caiu muito de rendimento, seu sistema defensivo, e agora chegou a hora, ou passou da hora, do Capasso ganhar a sua chance. O Manuel Capasso, zagueiro argentino de 26 anos, que o Vasco tanto brigou para tê-lo. Ele entrou, vamos lembrar, lá naquele Vasco-Flamengo, quando o Vasco venceu o gol do Puma Rodrigues, 1-0. Na vaga no Miranda, que se lesionou, ele entrou no finzinho do primeiro tempo, deu conta do recado, deixou ótima impressão, teve uma sequência, falhou na semifinal, verdade, mas o Robson já falhou há muito mais tempo. Agora, o técnico Maurício Barbieri vai fazer a modificação e ele vai jogar ao lado do Léo Pelé. Entendo que as características vão se encontrar. Vai ser um casamento da técnica com a força, da disposição com a saída de jogo. Capasso e Léo Pelé. Características diferentes, mas que para mim formam uma dupla bem interessante. Fortaleza é o próximo adversário, depois tem Flamengo, Inter. E aí vamos ver, Goiás, Cuiabá, vamos ver o que vai organizar aí o Barbieri, mas entendo que uma sequência é fundamental para que o Capasso possa mostrar serviço. Afinal de contas, o Vasco gastou 7,5 milhões de reais para trazê-lo. Depois de 2 meses de negociação, tudo que eu já falei aqui, nada muda, né? Então o Vasco, 50% é do Vasco, não pode ser de outra forma. Olha, ontem, para quem não viu, a seleção brasileira sub-20, lá no Mundial em Mendoza, goleou a República Dominicana por 6-0. Fraca a República Dominicana, Brasil deu um passo importante, é perdido na estreia por 3-2. Mas quem acompanhou o nosso podcast com o Ramon Menezes, quando ele veio aqui no nosso canal, falávamos sobre o posicionamento do Andrei e do Marlon Gomes. E é impressionante como na seleção brasileira os caras rendem. Ah, mas é futebol de meninos, os moleques sabem render. A diferença do Marlon Gomes e do Andrei Santos na seleção brasileira para o Vasco da Gama chama-se posicionamento. Quantas vezes você, torcedor do Vasco, viu o Marlon Gomes jogando no meio-campo do Vasco pelo lado esquerdo? Até de ponta esquerda ele chegou a jogar. Contra o Bangu foi assim, por exemplo. Agora, quantas vezes você viu no comando Barbieri ele jogando como 5, como 8 e pelo lado direito? Ontem, na vitória em cima da República Dominicana, eles alternavam.
Andrei Santos, hora saía, Marlon ficava. Marlon saía, Andrei ficava, os dois pisavam o tempo todo na área. E no segundo tempo, quando o Ronald entrou, aí ele teve muito mais liberdade, aquele volantão 5, aí o Marlon foi embora e a gente viu o resultado final. Fez gol, deu assistência, jogou solto, forçou o erro adversário, por 2 vezes ele deu bote, inclusive a expulsão do jogador da República Dominicana é porque ele dá o bote, o cara faz a falta, leva o segundo amarelo. Por que no Vasco joga diferente? Mas não é só ele que tem esse posicionamento diferente, não. Outros jogadores também. E aí acaba que o rendimento não é aquele esperado. Pedro Raul é outro exemplo. Gabriel Peck invertido, já deu, já está marcado. O adversário já sabe que dá o fundo, ele não passa. Fecha o meio, acabou a jogada dele. Figueiredo, Eric Marques, pelo lado esquerdo, da mesma forma. Por que não inverter? Aliás, Jorginho, que foi nosso convidado na última segunda-feira do podcast, falou exatamente sobre isso. Ganha profundidade, ganha jogada de fundo para servir o Pedro Raul, que nesse jogo não estará em campo. Está suspenso, terceiro cartão amarelo, e com isso a dúvida. Juan, Figueiredo, Eginaldo, seria uma surpresa para mim. Mas o técnico Maurício Barbieri ainda tem o dia de hoje para fazer o treinamento. Amanhã a delegação embarca para Fortaleza, jogo às 4h, claro, que você vai acompanhar a transmissão aqui no Fanático Vascaíno. Mais algumas informações importantes a respeito da preparação do Vasco fora de campo para a janela de transferências. A pressão está muito grande, o Serginho não está assinado ainda, né? Há um acordo para um pré-contrato ser sacramentado, mas a pressão está enorme em cima da SAF do Vasco para que haja uma mudança de pensamento. Ontem, inclusive, citei aqui o argentino Luciano Bieto, que é o jogador do Al Hilal, atacante, camisa 10. Ele é um cara que poderia ser contratado, 29 anos, passou pelo Racing, pelo Valência, Atlético de Madrid, Fulham. É um jogador experimentado, né? Diferentemente do Serginho, que vai ser uma aposta. E aí a pergunta que se faz necessário, o Vasco pode ainda se dar ao luxo de ter uma aposta? Enfim, mas a SAF do Vasco está em cima para fazer algumas contratações nessa janela mais pesadas do que essa do Serginho, porque senão aí vai ser ruim de aturar. Bom, para a gente fechar, hoje é dia, quinta-feira, do TBT, e o nosso quadro especial em homenagem ao maior ídolo do Vasco, chamado Dinamito. Exatamente, é o dia do mito entrar em campo. E nessa vinheta especial, produzida pelo João Silvério, grande vascaíno, um beijo, meu irmão, editor de mão cheia, com a trilha sonora do grande guitarrista André Maciel, com o nosso hino, eu apresento Jorginho, tetracampeão mundial, campeão da Mercosul, campeão brasileiro da João Avelange e técnico campeão estadual. O nosso título foi com o Jorginho, último título, inclusive, do Vasco, né? 2016. Eu estava no Maracanã com meu filho Lucas e ele relembrou grandes momentos com a camisa do Vasco. Entrando em campo, o nosso Dinamito. Vai até o fim e acompanha. Grande abraço e até mais tarde. Como jogador, não tem um outro jogo que eu poderia falar aqui, senão aquele 4x3 contra o Palmeiras na Mercosul, lá em 2000. Foi fantástico, a gente estava perdendo de 3-0 no primeiro tempo, a gente conseguiu virar, inclusive com um jogador a menos, Júnior Baiano foi expulso, a gente virou 4x3, campeão da Mercosul. Foi um momento assim inesquecível, inclusive na chegada, a gente, Eurico Miranda sabe como é que é, né? Já chegou ali lá com um carro alegórico lá, a gente já passou em frente à Gávea. Coisa de Eurico Miranda, né? Mas foi algo maravilhoso. E como treinador, para mim, é um jogo especial. Foi a final do Carioca 2016. Na realidade foi um empate, mas a gente foi campeão com 2 empates contra o Botafogo. Foi um jogo inesquecível para mim.